Bem, pessoal, depois de iniciado o projeto das lives toda segunda-feira às 19 horas, em que eu me dedico a responder durante essa live os comentários deixados por vocês e para os quais eu só tenho que agradecer, a célebre pergunta e a recorrente pergunta de qual é o melhor tratamento, doutor, para tal coisa, qual é o melhor tratamento? Qual a melhor tecnologia? Qual a melhor plataforma? Enfim, eu achei que isso era digno de mais um vídeo para o canal. E para você que então tem interesse nos conteúdos de estética facial, de estética corporal, das inovações tecnológicas e farmacêuticas que permeiam esse caminho gostoso da cosmetria, vem junto! Se inscreve, ativa o sininho, curte, compartilha, continua deixando o teu comentário, porque olha só, ele não apenas norteia as nossas lives da segunda-feira às 19, como também o conteúdo regular do canal, que sobe sempre às terças-feiras às 20. Então vamos junto, vamos conversar um pouquinho melhor sobre essa história de qual o melhor tratamento para X ou Y. Bem, antes de mais nada, vocês vão concordar comigo que todas as vezes em que surge a confusão, e eu compreendo a confusão de vocês, especialmente quando eu entendo a pergunta vinda de um paciente em potencial da cosmetria, muito mais do que um profissional da cosmetria. Essa pergunta, ela vem no contexto de 5 principais condições inestéticas. As complicações da acne, manchas e cicatrizes, o próprio melasma, muito recorrente também, muito frequente nos consultórios, a gordura localizada, a celulite e a flacidez. E quase sempre, por que as perguntas são destinadas a esses 5 principais problemas? Porque o que eles têm de comum, na sua grande maioria, se não todos eles, é o fato deles serem causados por múltiplos fatores. Então, a etiopatogenia dessas 5 condições envolve, na grande maioria das vezes, múltiplas causas, assim como são múltiplos os eventos biológicos, desde a instalação do probleminha até o desenvolvimento desses probleminhas. E aí, olha que terreno fértil para a indústria farmacêutica, para a engenharia clínica, para quem está de olho no que existe de possibilidades ou o que se apresenta como possibilidade de virar alvo de um tratamento. É por isso que, por exemplo, na tão famosa celulite, a gente tem vídeo específico sobre isso, em que eu retrato, se eu não me engano, um protocolo que há muito tempo atrás a gente havia desenhado na clínica. Hoje já sofreu algumas alterações, mas ali no vídeo fica clara a necessidade de que, se a gente parte primeiro para entender o problema, e aí essa é a minha primeira dica, porque acho que o caminho da internet é inevitável, nós estamos aqui, eu atrás da tela, você à frente da tela, numa relação digital, numa relação virtual. Portanto, é um caminho sem volta. Eu não sou contra que os pacientes deem um Google antes das consultas, mas a primeira dica é que a gente muito mais dê Google para o entendimento da condição inestética, que a gente leia mais e fontes bacanas sobre a gordura localizada, sobre a celulite, sobre o melasma, sobre a flacidez, do que especificamente sobre o VelaShape, sobre o Mantos, sobre o Ecos, sobre a criolipólise, sobre o fio de sustentação. Por que isso? Porque quando a gente entende o probleminha e estuda e compreende bem os vários fatores que estão diretamente envolvidos
na fisiopatologia daquele problema. Então vamos usar como exemplo a nossa celulite. A celulite é, por definição, a reunião de 3 elementos: de gordura localizada, de edema e de fibrose. Então olha só, se eu faço uma drenagem linfática que visa a resolver o edema, mas eu não faço nada que visa a resolver a fibrose e a gordura localizada, eu não estou tratando direito a celulite. Então esse é um exemplo que eu acho muito fácil de ser trabalhado e que deixa claro para vocês, a partir desse vídeo, que para algumas condições inestéticas não há e não deve haver o melhor tratamento. Porque eu acho que essa pergunta está muito alicerçada numa ansiedade, eu diria. Eu entendo que ela passa por uma questão tanto social quanto de planejamento financeiro também. Haja visto que em meio a tantas tecnologias, a tantas possibilidades terapêuticas, o que eu vou fazer? Tudo? Será que meu bolso aguenta tudo? Então eu entendo um pouco o porquê dessa angústia, acho que ela é legítima e ela precisa mesmo fazer parte desse pensar, da construção desse planejamento terapêutico, mas ela não precisa ser limitadora. Nesse contexto todo, então, o que eu queria deixar como mensagem? Primeiro, a gente tentar anular essa ansiedade de se reduzir a um problema, que é quase sempre quem é meu paciente aqui na Espaço Du me escuta eu dizer isso com muita frequência. Esses são problemas que eu brinco que são guerras de muitas batalhas. No caso da cicatriz de acne, por exemplo, eu postei recentemente no meu Instagram, lá no @Dr. Leonardo de Deus Melo, as várias possibilidades terapêuticas, considerando que as cicatrizes elas podem ser muito atróficas, pouco atróficas, com dimensões variadas. Às vezes uma subcisão, soltar a cicatriz vale a pena, às vezes hidratar profundamente com skin booster vale a pena, às vezes lançar mão de procedimentos mais ablativos como o laser de CO2 fracionado vale a pena. Às vezes um bom peeling químico ou vários peelings químicos seriados e bem feitos vale a pena. Então assim, essa é a beleza da cosmiatria. A gente tem opções terapêuticas para aquele inestetismo, seja ele facial ou extrafacial. Então não tem que haver na nossa cabeça a ansiedade do que é melhor, porque às vezes isso nos toma conta também. Eu vou confidenciar isso para vocês. A gente, enquanto profissional, também fica pensando, cara, o que tem melhor para esse paciente, o que a gente poderia entregar logo de melhor para ele. Mas, de novo, quase sempre são inestetismos multifatoriais, em que muitos são os elementos, os componentes que respondem pelo problema. Então não faz sentido que, ainda que essa seja a melhor tecnologia do momento, ou essa seja uma baita inovação tecnológica do momento, não vai ser ele ou ela sozinho que vai resolver, porque o problema está pautado em vários pedacinhos que compõem o problema, tá? É diferente de uma boca que no envelhecimento cada vez mais afina e inverte. E aí você e eu concordamos, quase que como uma verdade absoluta, que o tratamento então vai passar necessariamente pela projeção, pela volumização, pela eversão, pelo menos de uma parte desse lábio, se não dele todo, com géis de ácido hialurônico. Então, para alguns inestetismos, existe quase que a verdade absoluta de uma única proposta terapêutica. Mas para esses, gordura, celulite, melasma, as complicações da acne, flacidez cutânea, vários são os pedacinhos que compõem o problema. Então não tem como ter o melhor tratamento. Mas eu espero que com isso vocês tenham entendido. E aí, para a gente fechar o vídeo com uma dica que eu acharia a mais importante. Mas aí, doutor Leonardo, então, na minha cidade, como é que eu acredito que eu estou tratando bem o meu problema? Primeiro, pesquisar
ao máximo sobre o profissional ou a profissional. Permitir-se a um momento de consulta. Por isso que para mim consulta é imprescindível, né? O Conselho Federal de Medicina nos rege dessa forma e eu não penso diferente. Isso não substitui este momento físico do consultório. Por quê? Porque quando você senta na cadeira na minha frente, você entende o meu conhecimento sobre o seu problema, a quantidade de informação relevante que eu te passei sobre o seu problema e diante do problema ou dos vários probleminhas que compõem o problemão, que propostas terapêuticas e que conduta planejada nós desenhamos. Segunda dica, faz Google, dá um Google no problema e não no tratamento. A gente tem muito a mania de já chegar no doutor assim, eu tô super interessado em fazer um fio de sustentação. É chato dizer isso, parece prepotente, mas é meio que não é você que define a conduta terapêutica, é o profissional, ele estudou, ele se preparou para isso. Pode até ser que você seja um caso bastante interessante com indicação técnica muito correta para o fio de sustentação, mas pode ser que não seja. Então, escuta o profissional, entende o que esse profissional ou essa profissional tem para dizer sobre os teus inestetismos e, em relação a eles, quais seriam as melhores abordagens. Eu espero que com isso a gente tenha ajudado a diminuir a ansiedade. Existem excelentes tratamentos no mercado, todos são sempre muito favoráveis à suavização, à atenuação ou até mesmo à resolução completa dos inestetismos, mas não existe o melhor, até porque às vezes o que é melhor para o Leonardo não pode não ser melhor para João ou para Maria, tá certo? Beijo e até a próxima!